informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Depois do Serginho Sarati, estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 9 de maio, levando para vocês os seguintes destaques. Justiça dá 30 dias para a decisão sobre demarcação de terra indígena em Mato Grosso do Sul. A Agraer vai começar a expandir o cultivo da erva mate aqui no sul do estado. Deputados criticam o acirramento dos conflitos agrários no país. Ministro recomenda imposto de importação para o etanol. E novo satélite brasileiro beneficiará áreas rurais mais distantes. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. A terça-feira será de sol na região de Dourados, com muitas nuvens durante o dia. Esses períodos de nublado podem causar pancadas fracas de chuva a qualquer hora, principalmente agora de manhã. Temperatura máxima de 28 graus. Hoje começa a lua cheia. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com valores estáveis novamente na região de Dourados. Pela arroba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 130 à vista, mesmo preço do friboi de Ponta Porã, com 30 dias para o pagamento. Arroba da vaca gorda, à vista R$ 120 no Brasil Global e também no friboi a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 19,00 e a de soja a R$ 56,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,19 para a venda, maior valor desde janeiro. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, recomendou à Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, que o Brasil adote um imposto de importação para o etanol. A medida atende um pedido de usinas brasileiras e visa limitar a forte oferta nas importações do biocombustível feito de milho dos Estados Unidos. O Conselho de 7 Ministros tem uma reunião nesta quarta-feira, quando a Associação das Usinas do Centro-Sul, a única, espera que a tarifa de importação seja aprovada, embora o órgão não tenha prazo para decidir. As importações de etanol americano aumentaram 5 vezes, para um recorde de 720 milhões de litros no primeiro trimestre, avaliados em 366 milhões de dólares. A maior parte desse volume seguiu para os portos do Nordeste, onde os produtores de etanol estão agora liderando pedidos de proteção contra o álcool americano. O agricultor Isaías Vedovato tinha 22 anos quando cortou a cerca da fazenda Anone, em Sarandi, no Rio Grande do Sul, na madrugada de 29 de outubro de 1985. Ele foi o primeiro dos 7.500 camponeses de mais de 30 municípios gaúchos a pisar na invasão de terra marcante na história do MST. Agora, aos 54 anos, Vedovato testemunha o MST se tornar o maior produtor de arroz orgânico, sem agrotóxicos, da América Latina. O agricultor era um dos 2.000 sem terra presentes na 14ª abertura oficial da colheita do arroz agroecológico do Rio Grande do Sul em 17 de março, a 25 quilômetros de Porto Alegre. Para a safra do arroz orgânico em 2017, o MST estima a colheita de mais de 27 mil toneladas, produzidas em 22 assentamentos, envolvendo 616 famílias gaúchas. Também serão produzidas 22.260 sacas de sementes não transgênicas. Os agentes do Comando Provincial da Guarda de Finanças de Reggio Calabria, na Itália, apreenderam ontem 25 quilos de cocaína saída do Brasil em um container com frango congelado. O carregamento de carne tinha como destino final o porto de Qassar, no Iraque. A Secretaria de Educação de Dourados tem colocado em prática, começando pelos distritos, o projeto SOS Educação. A ação visa atender a todas as unidades escolares do município com recuperação da estrutura, pintura, reparos na fiação e de rede de água, recuperação de mobiliário e demais ajustes. Na sexta-feira, as equipes estiveram na Escola Municipal Firmino Vieira de Matos, na Macaúba, que também recebeu a prefeita Adélia Razuc. Segundo o local visitado pelo SOS, a escola recebeu reparo na calha, pintura do muro e de suportes para ornamentação com plantas, pintura na caixa d'água, pintura de desenhos para as crianças nas calçadas, reparos hidráulicos e elétricos. A China, mais uma vez, bateu seus recordes de importação de soja em abril com a compra de mais de 8 milhões de toneladas, grande parte do Brasil. O volume é 13% maior do que o registrado no mesmo mês de 2016. Em relação a março, o total é de 26% maior. Com esses números, os chineses contabilizam o quarto mês consecutivo de importações mensais recordes de soja. No acumulado do ano, as compras somam 27.540.000 toneladas, 18% maiores do que as do ano passado nesse mesmo período. As escalas de abate estão confortáveis e o cenário é baixista no mercado do gado gordo. A análise é da consultora Lígia Pimentel, da Agrifato. Após todas as reviravoltas da Operação Carne Fraca, os negócios com a arroba do boi gordo parecem retornar à normalidade. As chuvas ainda beneficiam as pastagens, mas a chegada do frio colabora com a entrega dos animais. Segundo a Lígia Pimentel, há maior facilidade na compra de boiados e os frigoríficos estão escalados até 25 de maio na média. Por outro lado, o consumo interno e externo segue a passos lentos, reduzindo a necessidade de formação de estoques. Nem mesmo a proximidade com o feriado dos Dias das Mães poderia impulsionar, ainda que pontualmente, os preços da arroba bovina. O lançamento de um novo satélite pela Telebrás pode ser uma esperança para permitir o acesso à banda larga nas áreas mais remotas do Brasil. De acordo com Miriam Aquino, diretora do portal Telesíntese, hoje existe uma constelação de satélites privados que cobrem parcialmente o território brasileiro e focam onde há grande mercado.
Este novo satélite irá cobrir totalmente o território nacional e vem com uma tecnologia relativamente nova. Foi descoberta há pouco tempo a possibilidade de oferecer acesso à internet em alta velocidade por meio de satélite, a chamada banda Ka, que permite que seja oferecido o acesso com uma antena pequena instalada na casa do usuário. Com isso, pessoas que de qualquer lugar poderão usufruir de uma boa conexão. Finalmente, as máquinas, plantadeiras e colhedoras poderão ser conectadas à internet com o satélite brasileiro. O sinal estará à disposição para as áreas mais longínquas do país, até mesmo nas florestas e litoral. Este novo satélite da Telebrás deve demorar 6 meses para entrar em operação comercial. Como ele é um satélite geoestacionário, demora alguns meses para ficar no lugar certo e começar a operar. A Cooperativa Regional dos Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso, a Cooparaíso, que já foi a segunda maior cooperativa do café do sul de Minas Gerais, já pagou 40% de sua dívida desde que se uniu à Copercitrus, no interior de São Paulo, como saída para escapar da crise financeira. A ideia é que, quando conseguir equilibrar as dívidas, a cooperativa seja incorporada à Copercitrus, se tornando uma só cooperativa. Desde setembro de 2015 foram pagos 92 milhões dos 230 milhões de reais que a Cooparaíso devia para fornecedores, bancos e cooperados. O que restou da cooperativa se resume agora a um pequeno prédio. Desde então, a diretoria trabalha apenas para administrar as dívidas. A Justiça reiterou a determinação para que o ministro da Justiça decida, no prazo de 30 dias, sobre a demarcação da terra indígena Toné e Pegue, no município de Aquidauana. Em caso de descumprimento da determinação, a multa será de R$50 mil por dia. A decisão é da primeira turma do Tribunal Regional Federal, que negou o recurso do governo e é resultado de uma ação civil pública do Ministério Público Federal em razão da demora no processo de demarcação, agravando o clima de tensão entre indígenas e fazendeiros. Os estudos demarcatórios realizados pela FUNAI estão parados há 7 anos, quando deveriam ter sido analisados pelo Ministério da Justiça no prazo de 30 dias. Segundo o MPF, a situação é agravada pelo considerável crescimento da população da aldeia Toné e Pegue. Em 2004 eram 3.880 índios. Hoje já somam mais de 5.500 pessoas em uma área de apenas 6.461 hectares. Em média, são 6,8 hectares por família, quantidade de terra insuficiente se ponderada a qualidade do solo da região, já que está localizada no Pantanal. Recuperação. Essa foi a palavra mais repetida pelos organizadores da AgriShow em Ribeirão Preto, São Paulo, anunciando que houve um aumento de 13% nas vendas em relação ao apurado no ano passado, quando houve retração no volume de negócios. Ou seja, as vendas atingiram 2 bilhões e 200 milhões de reais. Ainda com disponibilidade elevada, os preços da mandioca continuam a cair em todas as regiões produtoras, como Mato Grosso do Sul. De 2 a 4 de maio, a média nominal a prazo da tonelada da mandioca, posto na fecularia, foi de R$ 476, 4,6% menor que a anterior. De acordo com dados do CPEA, os produtores com necessidade de dinheiro estiveram mais dispostos a colher na última semana, até mesmo com raízes com menos de 12 meses. As informações apresentadas sobre o cultivo da erva mate e bambu comprovaram que é possível apostar na diversificação de atividades produtivas com investimentos menores que o eucalipto, por exemplo. A afirmação foi do coordenador do programa Mais Floresta do Senar MS, Clóvis Tolentino, durante evento realizado no Sindicato Rural de Ponta Porã. O programa tem o objetivo de levar conhecimento técnico e econômico sobre diferentes florestas plantadas e que se adaptem ao clima e demanda do mercado em Mato Grosso do Sul. No caso da erva mate, além de ter um mercado promissor, poderia ser cultivada em vários municípios da região sul. Esta cultura tem forte apelo social, pois ocupa a mão de obra familiar, gerando renda e diversificação da produção, apontou o agrônomo. É importante destacar que a região de Ponta Porã foi pioneira na produção industrial de erva mate no século passado.
em 1900, com a criação da Companhia Mate Laranjeira. Pouco tempo antes da divisão do Estado, na década de 1970, a indústria chegou a produzir em 2 milhões de hectares de ervais nativos. Hoje, a média de produção varia entre 5 e 7 toneladas por hectare nessa região do estado, mas com boas práticas de manejo e o sistema desenvolvido pela Embrapa Florestas, o objetivo é fazer com que o produtor possa tirar em média 20 toneladas por hectare. E a Agraer vai iniciar a partir desse mês, em 10 municípios da região sul, um dos maiores projetos de fomento da erva mate já realizados no estado. Esse projeto vai abranger cerca de 15 mil famílias de agricultores familiares espalhadas em 23 assentamentos e pequenas propriedades, com o objetivo de disseminar informação, promover cursos e dias de campos, incentivar o cultivo, transferir tecnologia e acompanhar cada uma das produções com técnicos, mudas e insumos. Os Estados Unidos voltaram a exportar carne bovina in natura para o Brasil depois de 13 anos de bloqueio. O primeiro carregamento de picanha chegou ao Brasil dias atrás. O Brasil suspendeu as importações de carne bovina in natura dos americanos em 2003, após suspeitas da doença da vaca louca. Desde então, os norte-americanos começaram uma luta para reabrir o mercado brasileiro. Atualmente, os principais fornecedores de carne bovina in natura para o Brasil são Paraguai, Uruguai e Argentina, por causa da proximidade geográfica e do Mercosul. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dow AgroSciences, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Deputados criticam o acirramento dos conflitos agrários no país. O líder do PT, deputado Carlos Zaratini, de São Paulo, criticou nesta quinta-feira o acirramento dos conflitos agrários no país e também o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da FUNAI-INCRA. Segundo Zaratini, o relatório aumenta a radicalização dos conflitos. Os ruralistas mais radicais resolveram desencadear violência de todos os tipos contra os trabalhadores rurais, contra os índios, contra quilombolas. Um relatório da CPI, da FUNAI e do INCRA, que é um verdadeiro abuso, além de falar mal de toda a política indigenista histórica no Brasil, toda a política de reforma agrária, quilombola, decide indiciar mais de 30 índios, indicia lideranças sindicais do campo, indicia funcionários da FUNAI e do INCRA, 15 procuradores do Ministério Público Federal e 16 padres e 2 bispos. A bancada do PT, ela resolveu fazer essa denúncia. Nós vamos fazer de tudo para que esse relatório não seja aprovado, porque ele é um verdadeiro absurdo. Ele só aumenta a radicalização. O líder Zaratini afirmou que os últimos conflitos ocorridos no campo, como o assassinato de 9 trabalhadores rurais no Mato Grosso no último mês e o mais recente ataque a índios Gamela no Maranhão, são de responsabilidade de ruralistas mais radicais. O relator da CPI da FUNAI-INCRA, deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, defendeu seu parecer e afirmou que há muita fragilidade nos trabalhos da FUNAI e do INCRA. Ele conclui uma fragilidade enorme nos trabalhos e no rito do trabalho da FUNAI e também no INCRA. Essa fragilidade causa, acima de tudo, um prejuízo enorme no objetivo do INCRA em assentar e um prejuízo enorme na FUNAI em demarcar. Um prejuízo enorme, porque a corrupção acaba aparecendo em várias situações, desde o início da desapropriação da área até o momento de assentar os seus clientes do INCRA. Vários atores que, por razões ideológicas, motivados por seus desejos ideológicos, acabam entrando no meio dessa bagunça, dessa fragilidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua audiência, desejamos a todos uma ótima terça-feira. Marcamos um novo encontro amanhã a partir das 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem acompanhar também o nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.